Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Corações, as nossas almas, saber que Deus cuida de nós. Não há nada nessa vida que venha vencer a poderosa ação de Deus. Deus é maior que tudo. Deus é maior do que tudo, do que a tristeza, do que as dificuldades. Deus é maior do que a morte. Ele é maior que tudo. E nós estamos aqui porque temos a alegria do Senhor. E o Espírito do Senhor Deus está conosco. Amém, irmãos? E a nossa certeza, olha, não deixe de vir da casa do Senhor, não. Esteja sempre na casa do Eterno. Porque aqui Deus abençoa, conforta, ajuda. Quando nós chegamos na casa de Deus, irmãos, existe algo que somente Deus pode fazer. Somente Deus pode fazer. Tem coisas que você sabe fazer, os parentes podem ajudar, mas existem coisas que só Deus faz. E quando você vem à casa do Deus Todo-Poderoso aqui, você recebe, Deus fala com você. Eu espero que Deus fale com você, porque é assim que Ele quer te usar. É assim que Ele faz com as vidas. Para você ser usado por Deus, você precisa receber de Deus, amém? Deus, Ele te dá a porção para você poder repartir a porção que Ele te dá às pessoas, às vidas. Nós estamos aqui para sermos ministradores de Deus, aqueles que repartem os bens espirituais com as pessoas, com a família, com os amigos, com todos aqueles que necessitam da palavra do Deus eterno. Então, você e eu somos instrumentos nas mãos do Senhor. Quando vimos para a casa de Deus, com certeza Deus está nos dando uma porção, enchendo a nossa vida, para que possamos abençoar outras vidas. Levanta a sua mão assim, diga assim: eu quero ser instrumento de Deus, sempre para a sua glória. Você pode aplaudir o nome do Eterno? Graças a Deus, a Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Irmãos amados, agora nós vamos ler a Bíblia. Eu vou pedir para você ficar de pé. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Quero agradecer à família da nossa saudosa Sônia. A família está aqui. O esposo, o irmão Jorge, os parentes, aí, a família toda, os netos. Deus abençoe todos vocês. Tenho certeza que o Espírito Santo está se alegrando de ver vocês aqui. E era realmente o desejo que eu soube da Sônia, que vocês estivessem aqui. E hoje, essa bênção de Deus, né, acontecendo. Eu fico muito feliz. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler aqui, irmãos, capítulo 1. Segunda carta aos Coríntios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer, o que, irmãos? Tribulação, angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados,
é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes do sofrimento, assim o sereis da consolação. Amém. Pode se assentar, irmãos. Que palavra poderosa. Se trata aqui de uma comunidade cristã que estava precisando de uma palavra de conforto. E hoje em dia, quem não precisa? Todos nós precisamos de ajuda, de uma palavra que venha nos apoiar, nos consolidar numa realidade de não enfraquecermos na fé, não enfraquecermos no nosso trabalho, porque a vida é assim. A vida leva alguns em detrimento a ficar no leito, outros em detrimento perder um membro do corpo, outros sofrem pela dor de ter não realizado algo na vida, alguns sofrem de uma forma, outros sofrem de outra forma, e de maneira que as pessoas, elas passam por lutas, por detrimentos inesperáveis. O apóstolo Paulo está justamente falando disso, que nós passamos pelo trâmite dessa vida, pelas circunstâncias mais difíceis, como a família do irmão Jorge, que agora atravessa esse luto, como também alguns dias atrás, muito fiquei emocionado quando soube que o doutor Luiz Roque havia passado para o Senhor, uma pessoa que foi muito bacana comigo, uma pessoa que ajudou muito quando nós tínhamos o colégio aqui na igreja, um homem que sempre se disponibilizava para ajudar. E é claro, a tristeza da família também foi a nossa tristeza, porque sentimos a retirada de alguém querido do nosso meio. E assim, recentemente, também com a nossa irmã Sônia, e nós vivemos nesse mundo a cada dia enfrentando conflitos e dificuldades. Ninguém escapa de uma situação, seja ela menor ou maior, ou de meio sofrimento, mas nós perpassamos por uma situação dessa que venha arrancar lágrimas, tira a noite de sono, deixa a pessoa sem apetite, deixa a pessoa com dor de cabeça, deixa a pessoa sem vontade de falar, deixa a pessoa trancafiada no quarto, porque isso faz parte da realidade da nossa existência, da nossa vida. Mas o mais importante disso tudo, queridos, é onde eu quero chegar. Não podemos jamais tirar essa humanização que existe em nós. Pelo fato de sermos crentes, não choramos? Pelo fato de seguirmos a Jesus, não sentimos as dores? Claro que sim, porque isso é inerente à vida humana. Isso faz parte da nossa existência. Mas o que eu quero falar aqui, nisso tudo, é justamente do Pai das consolações que temos. Deus é aquele que nos consola, amém? É aquele que nos assiste. Deus nos compreende quando ninguém mais é capaz de nos entender. Deus sabe o que cada família, o que cada ser humano passa. Qualquer pessoa que se apresentar a Deus em busca de ajuda, de socorro, Deus abençoa. Deus abençoa. Mas existem leis e situações que são inevitáveis.
Eu digo, existem coisas que acontecem que não tem como a gente desfazê-las. Temos que passar. Mas aí o apóstolo Paulo vai nos ensinando como devemos viver a vida, crendo na promessa de termos o Pai das consolações ao nosso lado. Não importa, seja uma retirada de alguém da sua vida, seja a perda do melhor emprego, seja uma dificuldade, uma enfermidade, uma notícia ruim. Eu quero dizer que Deus sempre vai consolar. Ele não pode negar a sua essência e a sua existência. Bom seria se nós pudéssemos, em hospitais, em lugar onde as pessoas sofrem, ter alguém para ministrar uma palavra de conforto em qualquer hora. Porque a vontade de Deus é consolar os corações. Deus não se alegra com ver ninguém sofrendo. Deus não se alegra em ver a pessoa na angústia. Por isso, na Bíblia, a palavra consolo, ela se repete por mais de 20 vezes. Consolação, por mais de 16 vezes. A palavra de consolo da Bíblia se repete mais de 30 vezes. O próprio Deus mesmo chama Isaías e diz: olha, consola, consola o meu povo. Isaías capítulo 40. É tempo de consolação. É tempo da assistência de Deus em ver o empobrecimento da alma. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, aconteça o que acontecer, eu quero dizer, Deus sempre será o Pai da consolação. Qualquer um que se aproximar, qualquer um que se chegar a Ele com o coração desejoso, Ele abençoa. E o apóstolo Paulo fala que essa consolação é para consolar aos outros por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não entendo alguém que tenha o amor de Deus, alguém que tenha a graça de Deus em ver alguém sofrendo, que não sinta o desejo de consolar uma vida, de consolar uma família, porque essa é a importância de sermos consolados por Deus, para consolarmos aos outros. E muitas das vezes as nossas tribulações vão servir para consolar as pessoas lá na frente, que vão experimentar e passar também por uma situação semelhante à nossa. E é isso que Paulo está falando, que a base do Evangelho é a pessoa poder ter em Cristo conforto. É saber que a sua alma, ela não é levada por um vazio, não é puxada por um buraco negro dentro da existência humana. Você pode sofrer sim, mas vai sofrer até o ponto que você suportar. Há um momento que Deus sempre te dará o socorro e o alívio que você precisa. A palavra em 1 Coríntios, lá no capítulo 10, a partir do versículo 11, diz: olha, aquele que está de pé, cuide para que se não caia. Portanto, não tem vindo tentação sobre vós que não fosse humana, mas Deus é fiel, que não deixará que sejais provados além da vossa força. Nada acontece nos planos de Deus que você venha totalmente se alienar, se despersonalizar. É claro que muitas coisas nos são tiradas, e nós não nos refazemos de uma hora para outra, mas nós vamos aprendendo com Deus a superar, guardando a saudade, mas tendo a esperança. Tendo a esperança. Quando eu olho para Hebreus capítulo 11,
que a Bíblia fala a respeito dos heróis da fé, foram homens que avançaram, que desbravaram, que arriscaram suas vidas, que não tiveram medo do nada, mas lutaram. E eu posso falar um montão do nome desses heróis: Abraão, Isaac, Noé, Gideão. Posso falar de José, Moisés. Olha, eu estou rememorando eles que passaram, mas a história desses homens estão aqui registrada na Bíblia, não foram tiradas. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: olha, vocês vão fazer isso todas as vezes em memória de... Para que não fosse esquecido, para que não fosse deixado de lado, pelo exemplo, pela vida de fidelidade, como andou, como ensinou. E é isso que fica para nós. A nossa consolação é sabermos que somos de Deus e que todos aqueles que já passaram dessa vida, que estão nas mãos do Eterno, elas jamais serão retiradas das mãos do Eterno, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Ninguém pode tirá-las das mãos daquele que é todo-poderoso. Teve uma situação que eu tive que enfrentar na vida. Eu perdi a minha mãe, eu tinha 19 anos de idade. Eu estava deixando o exército e ingressando na minha vida como estudante, universitário, estudando. E foi uma dor profunda. Foi uma dor terrível. Eu vou dizer para os irmãos uma coisa que de leigos a gente até aceita. Agora, de pastores e teólogos, não. A morte nunca foi de Deus. A morte não é de Deus. A morte veio como consequência da entrada do pecado. A pessoa pode até dizer: foi a vontade de Deus. Não foi, não. Agora, existe uma coisa nisso tudo. É a promessa. O crente vive de esperança. Você tem que viver de esperança. A Bíblia diz lá em João capítulo 11, versículo 25, Jesus falando para Marta, para Maria e para todos que estavam ali, quando ele foi se apresentar diante do túmulo de Lázaro. Quando se gritou: olha, ele já está morto há 4 dias. E Jesus falou: todo aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, o que acontece? Viverá. Amém? Nós vivemos na promessa, na certeza. E é essa confiança que nós pregamos. É a confiança de vida eterna, que todo aquele que passa para o Senhor não está morto. A matéria vai ao pó mesmo, mas a alma e o espírito estão nas mãos do Senhor. Esse aqui é um invólucro, é um tabernáculo humano, que eu preciso, porque eu me viabilizo, eu me relaciono através dessa cabana humana. Mas você não consegue ver o meu espírito nem minha alma, porque só Deus pode ver e me entender.
Mas a alma e o espírito volta para Deus que o deu. Mas um dia, aí que é a nossa confiança, um dia, a Bíblia diz que todos que morreram em Cristo ressuscitarão. Amém? Que coisa maravilhosa, né? A Bíblia diz que quando então estivermos no reino celestial, não haverá mais morte nem dor, nós estaremos juntos para sempre. Nada nos separará. Eu quero que você guarde isso no seu coração. A tua fé em Jesus Cristo é o passaporte da sua vida eterna. Nós não pregamos religião, não pregamos o nome da igreja. Nós pregamos a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi o que sempre a nossa irmã Sônia e tantos outros irmãos estiveram aqui buscando na presença do Senhor. É ter a certeza de salvação, a vida eterna. O apóstolo Paulo mesmo fala: se eu estou esperando simplesmente nessa vida, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Quem me livrará? A nossa esperança é muito mais do que termos e granjearmos e conquistarmos coisas aqui. É necessário? É necessário, porque nós precisamos alimentar esse corpo, precisamos cuidar desse corpo, precisamos vestir, precisamos nos arrumar, precisamos ter condições para vivermos. Isso tudo é necessário, mas também é necessário você cuidar do seu espírito. Cuide do seu espírito. Cuide da sua alma. Hoje nós queremos abençoar a sua vida e todos aqueles que aqui chegaram, saiu daqui com a certeza da salvação. É tão simples você ter a certeza da salvação. A certeza da salvação não é algo que você precisa fazer para conquistar. Não, Jesus já fez por você e por mim. A única coisa que eu tenho nesse momento é aceitá-lo como meu Salvador pessoal. O que Ele fez na cruz, Ele fez para me salvar. E a salvação é tão simples, irmãos. Haja vista, se você for pensar a respeito daquele homem que estava do lado de Jesus, que estava sendo crucificado. Ele havia infracionado a lei, ele havia errado. Ele estava ali porque os seus atos mereciam. Mas ele ali na cruz, ao lado de Jesus, ele deixou fluir da alma dele um desejo de salvação. Ele deixou a alma dele se relacionar com as coisas espirituais, embora ele nunca tivesse entrado numa igreja, nunca tivesse assistido um culto. Ele olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus viu que o coração dele, a alma dele, Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É isso. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 10, 9. Se com teu coração você creres que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou, você será salvo. Porque com a boca se confessa aquilo que está cheio o coração. E o próprio Paulo diz em Romanos 10, 17, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E eu fico aqui com um misto de sentimentos, que ao mesmo tempo que a gente vê muitos irmãos que já foram,
a gente sabe muito bem que eles estão melhores que nós. Porque lá onde eles estão não há mais morte nem dor. Estão livres das agruras, das dificuldades, dos sentimentos que a gente passa, dos aborrecimentos, das doenças. Estão livres disso. E um dia todos nós estaremos juntos no reino eterno. Essa é a mensagem da consolação. Depois meu pai faleceu, e meu pai morava em Lagoa de Roça, que é um distritozinho lá de Campina Grande. E justamente no período da festa de São João, aonde Campina Grande é dominada pela maioria dos brasileiros para ver e assistir aquela festa regional que é muito conhecida. Nos avisaram, nós não tínhamos voo, nós não tínhamos como ir de ônibus ou de carro que pudéssemos chegar na hora do enterro. E aí, o que você faz? Não tem voo, não tem carro, não tem como chegar. Estava a minha outra irmã lá, e nós autorizamos, sepulta. E a gente chorando aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza, meu pai era um homem de Deus. Um homem de Deus, um homem que se alimentava da palavra de Deus. Sabe o que eu lembro disso tudo, irmãos? É o que está lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31. Que a gente sabe que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem largura, nem o presente, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Cristo que está em nosso Senhor. O amor de Deus que está no nosso Senhor. Nada poderá nos separar. Um dia nós nos encontraremos. Um dia, essa é a consolação. Qual é a consolação? A palavra de Deus. Eu não tenho que ficar em depressão, nem melancólico. Eu não tenho que ficar agora reclamando da vida. Não, eu tenho que aceitar a vencer e viver e ter a certeza da vida eterna. A confiança, irmão, é você ter certeza da sua salvação. A única coisa que pode complicar a vida de uma pessoa, ela não ter a certeza da salvação. Por isso que lá em Gálatas, capítulo de número 6, versículo 2 diz: eis que te acertei no dia oportuno. O dia oportuno se chama hoje, que é o dia da salvação. As pessoas às vezes falam assim: qual é o dia da salvação? É hoje. Não tem essa assim, vou esperar melhorar, vou esperar deixar disso, deixar daquilo. Não, meu irmão, é com a tua fé. Porque quem te purifica é a palavra, não é a igreja, não é a religião, não. Quem te purifica não é você vir aos cultos, não. Quem te purifica é a palavra de Deus. É isso que te purifica. Aí a pessoa fala: eu tenho que deixar desse vício, eu tenho que deixar disso. Não, se você crê, você recebe aquele que é o teu Senhor, o teu Salvador, e você vai experimentar o maior poder na sua vida, porque não tem vício, não tem maldição, não tem nenhuma indiferença que pode vencer o poder da palavra de Deus, que está por meio da fé em nossos corações. Eu fico às vezes triste, porque eu já fiz muito capelania em delegacias, presídios, e vejo as pessoas ter que passar por aquilo para levantar a mão e reconhecer que Jesus é o Senhor. Mas graças a Deus por isso. Nós temos que orar pelas igrejas que estão enviando capelãos lá
para os presídios, para as delegacias, para os hospitais. Nós temos que orar, irmãos, porque eles estão levando a palavra de consolo. Diga comigo, palavra de consolo. E vocês não sabem o que é a dor de uma pessoa que está presa, está condenada, trancafiada, esquecida, abandonada, rejeitada, mal amada. Não estou aliviando os atos, eu estou falando do ser humano. Como o ser humano sofre também. E a Bíblia diz que é com a consolação que nós devemos consolar aos outros. Essa é a maior mensagem. E a gente fica na felicidade, nesse misto de sentimento, é porque aqueles que trabalharam, que lutaram, ajudaram também muitas pessoas. Ajudaram muitas pessoas. Por isso que a Bíblia diz que nada sobe diante de Deus a não ser as obras. Porque as obras, Deus vai pegá-las e vai recompensar cada um pelo que fez. E nós nos alegramos justamente porque essas vidas que aqui passaram, viveram no nosso meio, trabalharam, fizeram acontecer na vida de muitas pessoas. Eu conheci alguns fundadores dessa igreja. Daíus também conheceu. Tinha alguns fundadores aqui, pelo menos 2 que eu me lembro de ter passado por mim, irmão Antônio, irmão Osmar, que eram pessoas idosas. Não podiam pegar uma pá, uma enxada, não podiam levantar um tijolo. Mas eles pegavam o dinheiro e perguntavam assim: pastor, quanto é que custa a mão de obra de um servente? Tanto. Pode contratar que ele vai trabalhar por mim, eu vou pagar. Você acha que nós vamos esquecer essas pessoas? Que Deus não vai nos deixar lembrar das suas obras? Se eu falo de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés, e qual a diferença deles para mim e para você? Eles estão lá no passado, nós estamos aqui no presente. Nós somos também os heróis da fé, amém? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Nós somos também os heróis da fé. Deus conta com você, Deus conta comigo, como contou com Sônia, como contou com o Dr. Luiz Roque, como contou com o pastor Veloso, como contou com tantos e tantos e tantos que já passaram. Para nós estarmos contando essa história aqui, é porque existe uma juventude, existe aqui pessoas de meia idade, pessoas idosas, que acham que não podem ser usadas por Deus. Vocês são usados por Deus para fazer essa obra, para consolar as pessoas, para ajudar. Nós não queremos ter um culto triste não, irmãos. Queremos falar da vitória por meio da fé que todos que passaram para Deus tiveram e nunca mais provarão dessa vida pecaminosa. Nós falamos da fé que eles tiveram e venceram. Existe uma canção do Paulo César Brito que diz assim: conta-me como você, irmão, venceu e chegou aqui. Ele diz: e falarei e cantarei de Jesus que me salvou. É essa nossa consolação. Deus possa nos abençoar, irmãos. Deus abençoe seu Jorge, Deus abençoe a família, Deus abençoe os amigos, Deus abençoe as pessoas que hoje não tem mais as pessoas amadas do seu lado. Mas saiba de uma coisa, a Bíblia diz que o Senhor nos receberá na atmosfera do céu. A Bíblia diz que todos nós seremos reunidos nos portais da entrada do Palácio Celestial. É Jesus mesmo que diz que Ele nos receberá
Ele mesmo dirá a cada um que para lá chegar: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o que está preparado desde a fundação dos séculos. Essa é a nossa palavra de conforto, de consolação, de ajuda. É a certeza da salvação. Você confessar a sua fé, você confessar que crê em Jesus Cristo. Uma vez dessa eu estava num debate e falaram assim: mas que morte horrível. É claro que existe alguns tipos de morte que são mais deploráveis, né? Mas, irmão, morte é morte. Morte é morte. Morte é morte. A morte é co-irmã da vida. A gente está aqui vivo, não sabe, chegar ali fora, dá um piripaque, morre. Não tem essa de morte feiosa, morte. A morte é morte. Ela veio para causar dor mesmo. Mas nós vivemos na esperança. Existe um livro de Billy Graham, um grande evangelista. Ele falou que no túmulo do crente há um arco-íris de esperança. Como que há uma aliança de Deus na vida de todo aquele que é semeado crendo. Ele ressuscitará no tocar da última trombeta. Então a nossa fé é essa, que o Espírito Santo possa nos confortar. Às vezes eu tenho muita saudade da minha mãe, tenho muita saudade do meu pai, tenho saudade mesmo. E eu tenho lá algumas coisas assim, sabe, que na cabeça eu me lembro da minha mãe cantando, fazendo as coisas, eu vou lá mexer nos arquivos da mente, e eu me pego às vezes chorando, mas o Espírito Santo sempre fala: olha, um dia isso vai acabar. Nós estaremos juntos para sempre. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe você. Quero lembrar que a próxima quinta-feira nós vamos fazer a unção da cura. Então não deixe de vir não. Tá? Eu quero convidar a família do irmão Jorge, os irmãos. Não deixe de vir não. Próxima quinta estará conosco o profeta José. O profeta José é um homem de Deus, um homem que tem sido usado por Deus para essa área de cura. O profeta José estará aqui pregando, uma pessoa simples, uma pessoa de Deus, um homem de fé. Eu vou dizer para os irmãos, assim, cada um tem um ministério e um chamado. Cada um tem um ministério e um chamado. E o pastor José, ele tem uma unção de cura. Tem uma unção de cura. E isso muito me alegra, porque cada um faz aquilo que Deus deu, segundo a medida do dom espiritual. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?